Lucas, capítulo de número 19, vai na internet aí, tá? Normal? 19, perdão, de novo 19. Lucas, capítulo de número 15. A partir do versículo de número 11. Lucas 15, a partir do versículo de número 11. Domingo foi pregado aqui sobre o filho pródigo, mas como eu disse a vocês, eu tenho intenção de vez em quando pegar algumas mensagens que são pregação e trazer para o culto de ensino, porque aí nós falamos de uma forma mais positiva, sem aquela sede ou preocupação em, sabe, fazer aquela conclusão, o grande final, como geralmente se espera em uma pregação, né? E essa igreja é alimentada pela palavra, né? Nós nos alimentamos da palavra, é ela que nos sustenta. Então nós não preocupamos muito com algumas performances. Nós não queremos só sair de barriga vazia quando vemos a casa do Pai. Nós só não queremos sentar em banquete e sair com fome. Esta é a nossa intenção, e é isso que tem diferenciado o Maracás em muitos lugares e tem nos tornado cada vez mais edificados na palavra. Amém? Queridos, Lucas 15 é falado, alguns pregadores costumam chamar de os achados e perdidos, né? A ovelha, a dracma e o filho. Em resumo, eu costumo muito falar sobre isso, porque você nunca vai conseguir chegar ao final ou exaurir todo o ensinamento que tem nesse único texto, que apesar de muito batido, muito falado, muito pregado, ainda é mistério para muitas pessoas. A representação dessas três figuras, na verdade, todas elas representam o ser humano. A dracma, a ovelha e o filho. E na nossa visão é só o filho que representa o ser humano. Mas na verdade, nós somos, como seres humanos, uma dessas qualidades, ou uma dessas figuras, em algum momento da nossa vida. A ovelha, ela remete muito ao novo convertido, ao cristão novo, aquele que chegou e, sabe, não conhece ainda o caminho suficiente, ainda é novato. O texto diz que a ovelha se perdeu. E o texto diz que o pastor então deixa as demais e vai em busca dessa ovelha. Você entende no texto de que se ela se perdeu, ela não conhecia o caminho de volta para casa. Aquela empolgação do primeiro amor, aquela empolgação do novo convertido, às vezes ele imagina que vai estar tudo bem, e de repente não percebe. Em algum momento, em algum canto, em alguma curva, ele se perde. Eu estou voltando para poder trazer de volta um irmão que nós ganhamos para o Senhor aqui nessa casa, e ele veio com tanta sede, irmãos, com tanta sede. Quando ele veio, ele tinha tentado suicídio e o Senhor deu graça, e ele veio, e ele nunca tinha vindo à igreja evangélica, nunca. E se apaixonou, e foi muito lindo, não perdia um culto, não perdia um ensino. E de uma hora para outra, de repente, ele parou. E eu estou insistindo muito, porque eu não aceito muito perder. Eu não sei se meus pais não me ensinaram muito isso, mas por rei eu não aceito perder. E quando eu digo para vocês que eu não aceito perder, eu sei do que eu estou falando. Por exemplo, em um grupo onde eu pastoreei, algumas pessoas chegaram para mim, inclusive esse dirigente, e falou: desiste de fulano de tal, esse não tem jeito. Eu disse: Senhor, uma cidade de 1.200 habitantes, eu vou encontrar pessoas que não tem jeito? Eu acho muito difícil isso. E eu disse: não vou desistir. E um dia esse rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, desiste, eu não tenho jeito, eu até quero, eu até gosto, mas eu não tenho força, eu começo e eu caio. Irmãos, vocês não têm noção do que é isso. Sabe o que eu fazia? Cidadinha pequena, eu terminava o culto, ia para casa, a família estava em casa, enquanto eles estavam descansando, eu
tirava o paletó e ia para a rua buscar os crentes. E sabe buscar crente, sabe o que é, irmão? É pegar crente drogado e levar ele para casa drogado, ao ponto de nem reconhecer e dizer: deixa eu passar para poder pegar mais uma pedra ali antes. É passar e de repente eu estava passando com um carro. Esse jovem, por exemplo, estava na bebida, porque tinha fraqueza com droga de bebida, e o pessoal dizia: você é o pastor de novo. Ó, você é o pastor de novo. O pastor esquece, isso não tem jeito não. Enquanto tiver vida, eu vou estar insistindo na sua. É por isso que o Senhor chamou os pastores. Porque eu vou chamar para poder olhar para pessoas e dizer assim: eu não tenho jeito. E dizer: você tem jeito. Aleluia. É não desistir quando até você está desistindo de você. Então, o pastor, para aquela ovelha que era nova, aquela ovelha que não conhecia o caminho de volta, ela sentia saudade das demais do rebanho, ela sentia falta, mas ela se perdeu. E o texto diz que o pastor foi procurado. Agora imagina essa situação, porque muitas pessoas ou muitas ovelhas imaginam que elas estão perdidas e está tudo bem. E às vezes o adversário coloca na mente dessas pessoas que elas estão perdidas e não faz falta para ninguém. Mas o texto está dizendo que o pastor estava buscando. Aleluia! As crianças cantam aqui: e o pastor chamou, onde está a ovelhinha? E até a criança está distraída e não está prestando atenção no que eu estou falando, né? Criança, você não fica ligado na boca aí. O pastor foi buscar. Então eu não sei qual é a mensagem que o adversário está colocando na cabeça de quem está perdido lá, mas há uma notícia: ainda há pastor em busca de ovelha perdida. Eu sei que a moda é dizer: não, pastor, agora você vai se dirigir de culto. Não, eu estou nas ruas, eu ainda estou nos hospitais, eu ainda estou no batalhão, eu ainda estou nas feiras. Eu ainda entendo que ainda há pastores buscando ovelhas perdidas. Aleluia! E aí eu quero que você imagine: você está aqui, você está forte, você está, sabe, em segurança. Mas imagina o coração de uma ovelha que diz: ninguém vai me buscar quando vê o pastor chegando. Irmão. Imagina o coração de uma ovelha dizendo assim: nunca mais eu vou ver, eu estou sem nenhum caminho de volta. E vê o pastor dizendo: opa, vim te buscar. E geralmente a ovelha, quando está sozinha, ela não sabe se cuidar. A ovelha é míope, não enxerga mais que 10 metros, não enxerga. A ovelha não sabe se cuidar, não sabe se proteger. Mas quando ouve a voz do pastor dizendo: estou aqui, eu imagino essa ovelha se soltando e dizendo: acabou, não morro mais. Aleluia. Eu achei lindo, e uma vez eu compartilhei uma imagem de uma ovelha que parecia mais um buff, cheio de carrapicho, toda suja. E de repente mostrou ela tosqueada do outro lado e colocou: 6 anos perdida, bastou 20 minutos para o pastor retirar todo o peso que havia sobre ela. Então talvez temos irmãos que estão aí assistindo. Eu quero que você lembre: tem pastor procurando por você, se você é uma ovelha que não sabe o caminho de volta. Aí, então nós colocamos: existem pessoas que são como aquela ovelha perdida, mas não sabe voltar, não conhece. Mas tem a outra parte que é a dracma. A dracma também é um tipo de pessoa. Dracma é uma moeda, um metal. Metal não tem sentimento. A ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia voltar. Para ela foi necessário o pastorinho para poder conduzir de volta. Mas a dracma não sabia que estava perdida. Metal não tem sentimento. E assim são muitas pessoas. Eles acham que não estão perdidos, não sentem necessidade de ser encontrado e nem sabe que alguém procura por eles diligentemente. Porque o texto diz assim: a mulher acendeu a candeia, varreu a casa e buscou diligentemente. E mulher na Bíblia é a igreja. Quando a gente sai para evangelizar, a gente está dizendo para quem está aí fora: você está perdido, mas nós conseguimos te encontrar e te trazer de volta na mão de quem
sabe o seu valor. Porque não adianta ser joia, ser metal precioso se estiver embaixo da mesa, não vai resolver nada. Então o papel da igreja é esse, é estar varrendo a palavra, sabe? Buscando para encontrar. E também o outro agora, que nós vamos falar um pouquinho, que é o filho pródigo. O filho sabia que estava perdido, na verdade ele se perdeu, né? Ele saiu de casa. Eu não uso usar a expressão que nem perdido, ele estava no endereço. Perdido está quem não sabe voltar. E aí é uma outra coisa, e essa parte é um pouquinho dura para vocês imaginarem. Porque algumas pessoas dizem assim: o pastor não vai, queridos. O pastor vai atrás de quem está perdido. Você desculpa a minha colocação, isso é Bíblia. Pastor vai atrás de quem está perdido ou de quem está ferido e não consegue voltar. Agora o filho não é como a ovelha. Ele conhece o caminho, foi ele que saiu. Ovelha caminha ao lado do pastor, ela se perdeu enquanto caminhava com o pastor. O filho saiu sozinho de casa. Ele trilhou o caminho dele para onde ele queria ir, para as suas vontades. E há muitas pessoas murmurando, dizem assim: pastor não vai visitar, mas por quê? Ele não conhece o caminho de volta. E tem gente sofrendo há tanto tempo, irmão, sabe por quê? Por pirraça. Se não vier, eu não vou. Pode ser que você voa fora, e aí? Pode ser que não dê tempo de voltar para casa. Para onde você quer ir voltar? Não viemos buscar de onde? Como diz o outro. Não é, querido, pelo amor de Deus, escapa-te por tua vida. Meu irmão, você sabe que o trem é o único que vai te levar para o endereço. Se o trem não vier buscar aqui fora, não, meu filho, cai dentro dele e se vira, vai. Triste, do jeito que for, mas chega no destino, mas não perca, porque ninguém veio, não, querido, você é filho. Jesus uma vez olha para os discípulos assim: vocês mudaram de nível. Eu nem chamo vocês de servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, eu chamo vocês de amigos. Vocês sabem o que eu faço. Então algumas pessoas estão nessa posição de filho pródigo, querendo ser tratado como ovelha. E não. Para a ovelha o pastor foi buscar, porque ela não sabia o caminho. Para a mulher foi varrer e procurar, porque ela nem sabia que estava perdida. Mas o filho, o pai continuou dentro de casa. O pai não vai atrás do filho pródigo. E é necessário entender isso, irmãos. É um evangelho que não quer pregar mais. É uma mensagem que não querem mais dar. Esse negócio de medo de ofender, do politicamente correto, o medo de que se entende. Você nunca, eu descobri isso. Quando tratando com amor, eu fui mal interpretado. E eu fiquei triste, magoado dentro de mim, dizendo: Senhor, como pode, Pai? Eu tratei essa pessoa com tanto amor, com tanto cuidado. Como pode ter pensado isso em mim? É como se o Espírito Santo falasse: eu não estou te ensinando. Desde quando você vai conseguir agradar? Desde quando você vai conseguir ser perfeito? Não, você não vai conseguir. E nessa preocupação nossa de fazer tudo perfeito, direitinho, nós esquecemos de mostrar o caminho de verdade para quem está perdido. E esquecemos de abrir os olhos de filho pródigo que acham que são dracma ou que são ovelha, mas na verdade são pródigos. Deus não trata da mesma forma. Deus trata ovelha como ovelha, dracma como dracma e pródigo como pródigo. Aleluia. Deus trata cada um da forma com que essa pessoa é. E na história do filho pródigo, no caso do filho pródigo, o texto diz que certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. Então, olha só, irmãos. Eu sei que nem todo mais novo vai ser juízo. Mas quando usa a expressão do mais novo, o pessoal já olhou assim: opa! Mas essa expressão foi dizendo assim: alguém que não pensou o suficiente. Alguém que não ponderou. Alguém que não teve paciência para que a maturidade chegasse. E se você olhar e diz assim: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E eu começo a olhar isso aí, na verdade, não é que pertencia.
Porque a Bíblia diz que só pode haver herança, a Bíblia e a advocacia, a jurisprudência do Brasil, só pode haver herança se houver morte. Então, enquanto não houver morte é tudo do pai. Não tem esse negócio de pertence. O pai dá o que quer e quando quer. Entende isso? É que o amor do pai não trata como ingratidão do filho. Então o pai está dizendo: se o seu problema é bens, eu tenho, eu dou. Porque o problema do pai nunca foi bênção. Aleluia. E sabe o que é interessante, irmãos? É que, apesar do pai repartir, deixa eu te dizer o que é essa frase, para você entender, porque a gente olha só por cima. Mas quando o filho chegar para o pai e diz assim: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence, ele vai dizer assim: pai, o senhor não vai morrer, o senhor está demorando demais a morrer. O filho que pega a herança do pai em vida está com raiva porque o pai está vivo, está chateado porque ele acha que vai ter tempo de gozar a vida com os bens que pertencem ao pai. E ó, está assim de filho, não vê a hora do pai morrer, da mãe morrer, achando que bem vai o manter. Querido, não há bem que se mantenha. Lembra de Abraão e Ló? Enquanto Ló estava com Abraão, Ló era rico, tinha tudo. Foi se afastar de Abraão que Ló perdeu tudo. Tudo. Teve que ser resgatado pelo próprio tio. E a pessoa achando que o problema é: será que não? Tira o olho que não te pertence. A tua herança é o teu pai e a tua mãe. Herança é vida. Bem, são coisas. A tua herança é ter pai e mãe, porque oxalá eu tivesse meu pai vivo. A minha herança é quem está vivo. Mas esse filho olha e fala assim: eu quero gozar a vida, eu quero fazer o que eu quero, fazer do meu jeito. Já que o senhor demora, então me dá o dinheiro. Quando o filho fala, ele está desejando que o pai morra, ou insatisfeito, incontente, porque o pai ainda está vivo. Vocês acham que já viram isso? Eu já vi, Cláudio, pastores olhar e pensar: poxa vida, meu pai não quis me passar a presidência, mas quando ele morrer vai ser mesmo de qualquer jeito. Aí a pandemia levou o pai, pensa na alegria desse homem. Faz a tristeza, o pseudo triste na hora, mas o desejo é, porque quem tem ambição não tem amor. Amor e ambição não combinam. Quem tem aquela ganância, ele não ama pessoas, ele ama coisas. Então morra pessoas para que eu adquira coisas. Que dor, hein, gente? Que situação difícil, mas é uma verdade. Uma verdade. Aí ele disse: pai, me dá minha parte. O pai não reluta, irmão. O pai podia dizer: que parte você tem? Eu te pago o seu trabalho. O que você fez? Você comprou essa terra? Qual é essa? Não comprou? O que você está querendo? Mas o pai não reluta disso. O pai repartiu por eles a fazenda. E o interessante é que ele pega os valores da fazenda, mas não sai da fazenda. Ele continua ali. Isso mostra que a insatisfação não é pela falta do dinheiro. A insatisfação é a presença do pai. Porque a alegria dele, na mente dele, ele só ia estar feliz se estivesse longe do pai. Porque ele poderia, já que pegou o dinheiro, começar a trabalhar. Obrigado, pai, essa parte é minha, vou começar a negociar aqui agora. Vou começar a trabalhar aqui agora. Não! Ele quer dinheiro para poder usar longe do pai. Ele quer se afastar do pai. E o texto diz, na continuação: pouco tempo depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Queridos, eu quero falar sobre essa parte, a insatisfação, que muitas vezes nos faz perder tudo que temos. Hoje à tarde eu estava pensando um pouquinho sobre o filho pródigo e eu pensei em falar algo que talvez não fale com vocês nesse aspecto, mas tem a síndrome do filho pródigo e
tem a síndrome do filho mais velho. Eu comecei a sentir dó desse pai hoje. Eu tive dó desse pai hoje, olhando de forma humana. Porque ele tinha um filho dentro que desejava estar fora. Na verdade, pela reação do filho mais velho, os dois desejavam estar fora. Só que um tinha coragem. Um não tinha coragem de ser. E sabe qual é o triste, irmãos? É que você percebe claramente que há pessoas que só estão por protocolo. Se eu sair vai ser feio. Se eu sair vai escandalizar. Mas o Senhor vai dizer assim, ó: o Pai deseja que você fique porque o ama. O Pai deseja que você permaneça por amor, pela presença, porque eu já disse aqui, vou repetir: a tua herança é o Pai, não é os bens. Aleluia! A tua herança é o Pai, não é a fazenda. A fazenda se perde. O texto diz que esse filho perde, ele continua alguns dias, mas a satisfação volta. Se dissesse que era falta de dinheiro, agora não é mais, porque está na casa e tem dinheiro, mas a satisfação continua. E é muito perigoso quando nós não conseguimos nos saciar com nada. Porque as pessoas entram no cigarro, aí o cigarro fica fraco, vai para a bebida, fraco, vai para uma droga, uma maconha, e depois para um crack, e depois está morrendo e se matando. Por quê? A Bíblia diz que o que ama fartura nunca se fartará dela. Quem quer sempre vai ter um pouquinho mais. Sempre aquilo começa a ser insatisfeito. Irmãos, eu trato isso em casa. E eu ensino aos meus filhos. Porque há pessoas que não se satisfazem com nada. Quando eu tiver aquela casa, eu vou estar feliz. Vai não. Passa rápido. Os prazeres passam rápido. A nossa saciedade muda de lugar. Eu quero esse telefone. Quando eu tiver esse telefone, iPhone 11, eu vou estar contente. Aí quando eu acabo de comprar o 11, sai o 12. Não, quando eu tiver o 12, eu estou contente. Sai o 13. Já está no 17, indo para o 18. Querido, em nome de Jesus, abre os seus olhos e diga: Senhor, satisfaça a minha alma. A tua graça me basta. Porque se o Senhor alimentar a minha alma, eu não terei que buscar mais nada. Quem é satisfeito não está em busca e procura, irmão, pelo amor de Deus, entenda isto. Eu falo para vocês, quando um grupo de testemunhos de Jeová me cercaram, 7 anciãos da Testemunha de Jeová, e disseram: hoje a gente conversa esse cara. E aí começaram a falar assim: você precisa, você tem que ir, rapaz, você não entende isso aí e tal. Eu falei: meu amigo, não tem como, não existe. Quando viram que não tinha jeito, juntaram e falou assim: você fala porque você não sabe o que é bom. Fala para mim, irmão. Você fala assim porque você não sabe o que é bom. Se você conhecesse. E aí eles não conhecem, mas eu conheço e fui cantar para eles: outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, só Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Você não coloca água em copo que já está cheio.
Eu preciso alimentar a minha alma. O filho tinha fome? Não. Tinha sede? Não. Tinha falta de roupa? Não. Mas ninguém sacia quem ainda não foi completado pelo Senhor. É por isso que as pessoas estão buscando bares, drogas, bebidas, mas só há saciedade na fonte. Aleluia. Na fonte. E o restante, a Bíblia diz, são cisternas, poços imundos, não podem saciar a tua alma. Agora a preocupação é quem está na casa, mas ainda não conseguiu se saciar. E essa palavra é para você dizer: a sua oração é: Senhor, preencha meu ser, preencha o vazio da minha alma. Não me deixe, Senhor, porque senão você continua sendo um alvo fácil. Há pessoas te procurando para iludir a sua mente. E aí, ô filho, ô filha, como é gostoso a coberta, a cama, o pão, o café da manhã. Como é gostoso tocar no seu irmão. Ele está pertinho, ela está pertinho. Faz isso não. Aleluia. Mas aí ele deixa tudo e vai para longe. Ele não quer nem ficar perto, porque a intenção dele agora é esquecer o espelho do pai. Ele vai para o antônimo. Por isso que às vezes você vê pessoas que saem da igreja e aí eles querem mostrar que saíram da igreja. Então, se tinha o cabelo longo, já vai lá, rapa o cabelo quase, já coloca lá uns negócios diferentes, já se tatua tudo, querem mostrar, mas isso só grita mais alto dizendo: não me encontrei, não me encontrei. Porque eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas essas modificações, essas metamorfoses, sabe, incessantes no corpo, são pessoas que têm alma vazia, está dizendo: eu não estou feliz ainda, eu preciso encontrar felicidade, e estão em busca. Aí coloca uma tatuagem, a pessoa fala assim: uma só não pode, superstição, você precisa colocar duas, tem que ser par, coloca dois. Alguém fala: mas aí ficou, sabe, não está legal, tem que fazer do outro lado. Quando vê, a pessoa está um gibi e corre ainda pedindo: eu preciso de mais, eu quero mais, está faltando alguma coisa. Satanás coloca na mente dizendo assim: seu corpo está imperfeito, falta uma tatuagem aqui, falta uma anotação aqui. Quando vai ver, irmãos, graças a Deus. E eu posso ser por aqui para ser Deus. Eu estava dando risada pensando comigo: irmãos, sabe por que, irmão, que você está indo de boa? É porque o Senhor já saciou. Já saciou. Irmãos, olha, a maioria, se eu for levantar aqui, a maioria das nossas irmãs aqui tem tatuagem. Estavam em busca, estavam em procura. Grande parte aqui, eu estava vendo aqui na nossa igreja, grande que tem por quê? Porque estava no lugar onde precisava alimentar. Agora o Espírito Santo fala assim: eu preencho, não precisa mais nada. Por que é? Não, porque agora você é templo, é minha morada, está bonitinho para mim, aleluia. Ele fala: olha esse cabelo, eu gosto, para mim está bom. Aí a sua alma diz assim: opa, ele gostou também, estou satisfeito, não preciso buscar mais, não preciso correr mais atrás de nada. Jesus quer fazer isso, preencher. Ele quer fazer isso, preencher a tua alma, preencher o teu coração, para as suas buscas acabarem. Aí esse moço pega, irmãos, eu estou falando isso porque é real, irmãos. Eu estava olhando um evento que eu falei: meu Deus do céu, quase toda semana, tudo graças a Deus, novo convertido. Você começa a ficar brava por quê? Eu estou falando das irmãs que trem, né? Duas, né? Não, muito, eu sei, mas tem muita gente que tem. Ô, gente, é polêmico, né? Eu falei, mas eu estava vendo os irmãos que são novos convertidos, que vieram no mundo, quase todo mundo com tatuagem. E eu começo a pensar como era difícil, porque é uma necessidade. Começa por uma vaidade e continua por uma necessidade. Aí, amados, esse moço vai para longe. E o texto diz que depois, vocês conhecem, ele perde tudo. E quando ele perde tudo,
ele tem a melhor queda que o ser humano pode ter. Caindo em si é a melhor queda que o homem pode ter. Caindo em si. Você mudou? Olha, é isso, rapaz, eu tenho mais. Tá bem que eu tenho agora, e faça para fazer mais vezes. Assim mesmo. Caindo em si, disse. Quantos trabalhadores tem? Ok? Agora vamos ver se eu consigo falar rapidinho com vocês a outra parte que é o que eu quis falar sobre isso hoje. É que esse moço ele fez errado, ok? Ele estava em casa, mas ele não queria ficar em casa. Mas ele teve coragem de dizer assim: não quero, vou sair. Correu o risco, sim. Mas ele caiu em si. Ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele falou assim: eu vou voltar para a casa do pai. Eu não estou dando detalhe porque é bem conhecido. Domingo teve uma pregação sobre isso. E agora eu quero pensar sobre quando ele vai chegando. Porque quando ele vai chegando, o pai vê, corre, abraça, põe ele para dentro e começa uma festa. Vamos ver a parte do irmão agora chegando? Quando ele, versículo 22 diz assim: o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, na mão e sandália nos pés. Ou seja, ele voltou descalço. Ele voltou descalço. Sabe o que quando volta? É que o Senhor coloca anel, que é pacto, aliança de novo, comunhão de novo. Coloca vestes, honra, vestes fala sobre honra. Sapato, novos caminhos, novos passos, novos lugares, novos pisar. E colocou. E aí, versículo 23, e diz: trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aí, presta atenção, o filho mais velho vai chegando. E aí quando ele chega, ele fala assim: ué, ele se sente traído. Presta atenção nisso. Ele fala: ué, eu saí para trabalhar hoje de manhã e ninguém me falou que ia ter festa. Presta atenção nisso. Eu saí de manhã, ninguém me falou que ia ter festa. Como eu posso chegar? Ele se sente traído. É como se dissesse: ninguém me falou nada. Como pode ter festa na minha casa e eu não saber? Como meu pai pode fazer uma festa e não me avisar? Porque nós somos mais ou menos assim, gente. A gente fica chateado quando Deus faz alguma coisa e não fala com a gente assim antes e tal. Agora é interessante que o texto diz assim, ó, o pai diz assim, ó: trazei-me o bezerro cevado. Era o único bezerro que se cevava. Não traz um dos, não é o bezerro. É algo especial. É importante lembrar que para Deus, toda e qualquer joia que ele puder gastar, ele vai gastar na salvação. Ele vai gastar no retorno. Qualquer investimento que ele fizer, ele vai gastar na volta. Trazer o bezerro cevado. O filho olha e diz assim: quem merecia uma festa para pegar esse tesouro que meu pai separou, essa preciosidade que vai anos para conseguir, a gente passar para poder consumir igual? Quem merece tudo isso? E aí entra a parte que é muito triste, porque ele não se alegra quando alguém faz festa. Já viu gente assim? Já viu gente assim? Só me alegra se a festa for minha. Se a festa for sua, não gosto. Só me esforço se a festa for minha. Se a festa for sua, nem entro. O pai normalmente, o problema dele, você percebe o caráter da pessoa aqui. Você acha que esse filho amava o pai? O outro estava longe.
e teve arrependimento. E ele estava dentro e teve ressentimento. Quem estava longe arrependeu para vir ter com o pai e pedir perdão. Quem estava perto se ressentiu contra o pai, porque o pai beneficiou alguém que estava fora. Irmãos, isso é lição. Será que a gente não está fazendo isso? Será que quando aquela oportunidade era para você, é dada para o outro irmão, você consegue dar glória a Deus enquanto o irmão prega? Ou você diz, não vou eu, não vou entrar? Ei! Aquilo que você esperava que ia ser para você, foi dado para o seu irmão. Você consegue cantar e fazer tudo enquanto... Ou você está dizendo, também fechei a cara, agora não conta mais comigo, eu queria isso, não consegui, agora não quer mais saber de nada. E aí, você é um pródigo ou é um perdido dentro da casa? Você acha que um filho que ama o pai teria uma atitude dessa, sabendo que a alegria do pai ia ser ferida com a reação dele? Não vou entrar não. Tem festa. Outros, o bezerro é para você comer também. Não quero. Está assim, gente, Está assim, irmãos. Por que vocês acham assim? Que tem aqueles irmãos que pulam cambalhota, quebra tudo quando está pregando, mas quando tem alguém pregando, ele não dá um glória. Fecha a cara e fica assim. É por isso que eu não gosto muito de igreja. Pô, vocês estão ouvindo aí, vocês estão ouvindo. Por isso que eu não gosto de ver gente atrás. Esse monte de gente atrás. Não gosto. Você olha visivelmente na cara de quem está insatisfeito, porque não é ele que está pregando. E é assim. Viu essas irmãs, missionários aí? Está sentado ali, você não ouve nem respiração. Quietinho. Vamos ouvir o mundo. Já vem dando cambalhota, dando estrelinha. O que está acontecendo, irmão? Agora a festa é sua. Quando a festa era do seu irmão, você não podia dar glória. Quando a oportunidade era do seu irmão, você não queria se alegrar. Você está pior que o filho pródigo. Verdade. Porque o filho pródigo voltou tão humilhado que ele disse: eu não quero ser igual ao meu irmão. Ótimo, presta atenção. Ele voltou dizendo: eu não tenho direito do meu irmão, eu não quero ser igual ao meu irmão, eu quero estar abaixo do meu irmão. Não sei se você percebe, mas essa é a situação. Quando ele diz assim, faça-me como um dos seus empregados, ele está dizendo: deixa meu irmão acima de mim. O Senhor não me trata, eu não mereço mais. Isso é o coração quebrantado, contrito. E a Bíblia diz que é esse Deus não despreza, Deus se inclina para ele. Mas quando a festa não é sua, como é que você está agindo? Meu irmão, você está se alegrando pelo irmão ter conseguido serviço, mesmo você estando desempregado? Porque aí está a sua bênção, aí está a sua vitória. Eu estava pensando esse dia com um rapaz, falei: a minha vitória, meu irmão, a minha bênção, o meu sucesso é desejar o sucesso dos outros. É visível. Eu sei que o pessoal fala assim: na hora da luta você conhece. Não, meu filho, você conhece na hora da alegria. Na hora da luta, todo mundo veste uma roupa de misericórdia, de piedade, né? Coitado e tal, mas na hora da alegria você vê, não vai durar não, sei não, sabe? Deixa eles, viu? Você errou, volte como filho pródigo, mas não fique como filho mais velho. Eu vou usar a expressão bem clara: volte como filho pródigo, mas não fique como filho mais velho. Porque o mais terrível é ver o filho mais velho dentro de casa. E é difícil, irmão. Isso acontece muito. Pessoas que não reivindicam nada. Parece ser até um crente bom. Mas quando sai, mete o pau. O pastor me deu oportunidade, o pastor não fez isso, o pastor fez aquilo. Você pediu, meu irmão? Não. Você nunca me deu um cabrito para me comer com meu filho. Meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Você nunca me pediu nada, porque o que você quisesse, teria. Mas eu prefiro ficar calado, para dar a sensação de bom moço, do filho que não faz igual o outro,
mas o meu coração está dizendo, sabe o que acontece? Aquele filho que ficou, estava demonstrando algo chamado inveja do irmão que foi. Porque na visão daquele filho, ele queria que o irmão tivesse morrido. Ele queria que o irmão tivesse se arrebentado por lá. Então, o irmão voltando para ele, é uma sensação de prejuízo. Agora ele vai ter mais, ele teve uma oportunidade. É terrível, irmão. E está assim. A palavra dessa noite é para você. Busque do Senhor saciedade. Busque do Senhor contentamento. Viu? Porque tem gente planejando, dizendo assim, eu vou fazer igual o pródigo. Pois é, filho. O pródigo conseguiu chegar em casa, mas há outros que não conseguem. Porque quando você sai, o adversário sabe que você corre o risco de voltar. E ele tenta te matar desde a porta. Desde a hora. Billy dizia, toda vez que você quiser fugir da presença do Senhor, Satanás já terá um bote esperando para você, prontinho para te impressão. Quer desviar? Ele vai dar com o bote assim, pega o mar, pode ir. Vai, volta esse seu ideia. Tudo parece correr bem quando você está indo desviar, quando você está indo contra. Mas é só para te levar para longe. E nem todo mundo tem o benefício do filho pródigo de conseguir voltar para o mar. Nem todo mundo consegue retornar. Mas eu queria observar para vocês aqui sobre, principalmente esse irmão mais velho. A síndrome do filho pródigo é triste, insatisfação, querer ir para fora, gastar, não considerar, mas igualmente triste é do quem não quer se alegrar por uma alma que se arrepende, sabendo que a Bíblia diz que é a festa diante dos anjos de Deus. Ou seja, o próprio Deus faz festa e você não quer fazer. Então, por favor, pegue essa lição. Estou terminando, mas eu queria compartilhar com vocês isso. Em nome de Jesus, aprenda a se alegrar com a vitória do seu irmão. Amém? Aprenda a ficar contente, porque o irmão comprou um carro, porque o irmão comprou uma casa, porque o irmão conseguiu serviço, porque o irmão ficou bom. Aprenda a ficar contente com isso. E muito cuidado para não ser nem o filho pródigo e nem o que fica com o coração de pródigo. Como eu comecei a fechar seus olhos. Pai, obrigado por sua palavra, por tua igreja presente aqui se ouvindo, e os seus filhos que estão através das redes sociais. Que a tua mão seja conosco, Senhor, que possamos aprender essas lições extraídas, Senhor, desse texto. Nós não queremos, Senhor Jesus, nem fazer como o pródigo e nem fazer como o que ficou. Nós queremos literalmente, Senhor Jesus, ter um coração ligado ao Pai. Que o nosso desejo não seja, Senhor Jesus, na fazenda, mas sim no Pai. Que o nosso coração não esteja ligado aos bens materiais, mas no Deus imaterial. Que a tua mão seja sobre nós, Senhor Jesus, trazer a cada um de seus filhos a saciedade, Senhor Jesus, a completude de graça, um coração, Senhor Jesus, preenchido, para que Satanás não encontre espaço de plantar mais nada. Que o copo esteja cheio da tua graça, para que não caiba veneno nele. Pedimos a tua mão, bênção de graça, agradecemos em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Que o Senhor possa guardar bastante irmãos acompanharam através das redes sociais. Amém? Eu tenho irmãos que eu pastoreei eles há 15 anos atrás e não perdem culto de ensino aqui conosco. Deus abençoe grandemente. Glória a Jesus. Amados, vamos contribuir na casa do Senhor. Vamos contribuir na casa do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão na internet em nome de Jesus.